pegou repetindo os mesmos padrões nos seus relacionamentos afetivos, mesmo sem querer? Sabe aqueles ciclos que parecem nunca acabar, onde a alegria se transforma em frustração e que o amor se transforma em dor? Então, se você está presa em dinâmicas que mais machucam do que curam, saiba que você não está sozinha. Esses desafios nos relacionamentos afetivos, muitas vezes, têm profundas raízes, mas profundas mesmo, muito mais antigas do que aquilo que a gente imagina. Sabe por quê? Porque são padrões do nosso sistema familiar, que são invisíveis ao olho nu, mas que são muito poderosos, mas poderosos o suficiente para guiar as nossas escolhas, as nossas atitudes, mesmo que a gente não tenha consciência disso, mesmo que a gente não perceba isso. Esses padrões, eles vêm de longe e eles são carregados pelas experiências vividas pelos nossos ancestrais. E eles se infiltram nas nossas vidas e mantêm a gente literalmente em ciclos repetitivos que parecem impossíveis de serem quebrados. Mas a minha pergunta é, e se você pudesse identificar e transformar esses padrões? E se a chave para romper esses ciclos fosse você olhar para a sua vida familiar? Então, quando você faz esse movimento, você acaba entendendo o que é viver um amor pleno e verdadeiro. Porque tem muitas coisas ocultas na nossa dinâmica familiar que a gente não tem noção. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Essa daqui é a 5ª live de esquenta do curso de formação em constelação sistêmica, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. Inclusive, eu vou receber agora minha querida amiga e parceira de trabalho, Liliane Matages, para que a gente possa fazer essa conversa juntas, conversarmos sobre esse tema. Então, eu vou receber a Lili e já venho falar um oi aqui para vocês. Viva aqui com a gente. Lili, esperando a Lili entrar aqui para a gente começar. Enquanto ela está entrando, vou falando que o curso de constelação em formação, né, o curso de formação em constelação sistêmica, é para você. A Lili não entrou ainda. É para você que é terapeuta ou está em processo de formação e quer expandir as suas habilidades, expandir os seus conteúdos para você ter abordagens mais profundas. Lili, você não está aparecendo aqui ainda para mim, agora vai entrar. E é para você que busca resolver questões emocionais e familiares que impactam a sua vida e a sua prática terapêutica, porque daí quando você resolve as suas questões, você pode resolver das suas clientes também. É para você que está enfrentando desafios nas suas relações familiares e quer compreender e solucionar esses padrões repetitivos, tanto seus quanto dos seus clientes, porque a partir do momento que você resolve os seus, você tem capacidade para resolver os dos clientes. É para você que carrega esses padrões que estão impactando a sua vida, e que você quer romper esses ciclos, transformando a sua jornada pessoal e profissional. É para você que deseja se destacar no mercado terapêutico, oferecendo um diferencial poderoso para atrair clientes, né, e trazer transformações profundas na sua vida e na vida dos outros. Lili, você não está aparecendo aqui para mim. Você quer sair e entrar de novo? Não sei o que está acontecendo. Coisas de Mercúrio retrógrado, né, gente? Acabou a retrogradação, mas acabou mais ou menos, porque o Mercúrio continua aí, ele voltou lá para o ponto inicial antes dele começar a retrogradação. Então, ele vai passar ainda por cima dos signos, né, onde ele estava fazendo esse movimento. Então, as coisas ainda não estão muito ajeitadas e vai assim até o final dessa semana. Cadê a Lili? Vamos esperar. Vê se agora vai, né, Lili? Um pouquinho de paciência. Agora, acho que a Lili entrou. Isso, eu não tô. Só um minuto. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Problemas de comunicação. Faz parte, né, gente? Tenhamos um pouquinho de paciência aqui. A Lili chegar junto. Eita, eita. Coisas do ao vivo, gente. É assim que acontece.
A Lili está com alguma dificuldade de conexão lá. Vou tentar mais uma vez aqui, Lili. Gente, um pouquinho de paciência aí. Respira fundo. Agora eu entrei. Tá me vendo? Não tô te vendo. Olha que coisa. Mas eu tô vendo, eu tô me vendo, mas eu também não estou te vendo. Estranho. Bom, vamos seguir assim, né? Vai do jeito que for para a gente não ter que interromper o fluxo. Então, seja bem-vinda, Lili, mesmo que a gente não esteja aqui te enxergando completamente, eu não sei como é que as pessoas estão te enxergando ou não. Vocês querem me falar, gente, que está aí ao Então, vivo? vê se as pessoas estão nos vendo, porque eu não vejo, eu não vejo você, Sandra. Olha, Lili não me vê, também não te vejo, Lili, mas você faz parte, você tem um lugar e tá tudo certo, a gente vai dar continuidade aqui, desse jeitinho mesmo. A Gabi está dizendo que aqui aparecem duas. Então vamos, Então vamos seguir. vamos tocar Vamos assim? lá. Vamos embora. Então, eu já vou chegar pedindo para você dar o seu palpite, porque eu já fiz a introdução inicial aqui, queria que você concluísse sobre os relacionamentos afetivos para a gente bater esse papo. Vamos lá então. Bom, para falar de relacionamento, a gente tem que considerar todos os tipos de relacionamento como sendo muito importantes. Porque qualquer tipo de relacionamento é uma parte muito importante das nossas vidas, né? Porque eles vão influenciando profundamente quem nós somos, como nós vemos a vida e como nós interagimos com o mundo ao nosso redor. Só que vale destacar aqui principalmente os relacionamentos afetivos. Por quê? Porque eles impactam muito a nossa vida, né? Mas como é que a gente pode entender, falar um pouquinho mais do relacionamento afetivo aqui, né? Muitos de nós, né, em vez de nós encontrarmos nesses relacionamentos afetivos fontes de alegria, apoio, crescimento, nós vemos muitas questões repetidas, onde tem um ciclo de dor, de conflito, de frustração. E esses padrões de comportamento que parecem se repetir em diferentes relacionamentos, em várias fases da nossa vida, né? Eles não são um tipo de coincidência ou um tipo de azar do destino, não. De certa forma, nós atraímos esse tipo de relacionamento nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes eles são reflexos de dinâmicas familiares e padrões inconscientes que nós carregamos desde a nossa infância e que são transmitidos ao longo das gerações. Então, vale dizer aqui que esses padrões não surgem do nada. Eles são construídos ao longo do tempo, são alimentados pelas experiências dos nossos ancestrais e são perpetuados nas dinâmicas familiares que nós vivemos. Muitas vezes de forma inconsciente, tá? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que todo e qualquer tipo de padrão repetitivo nós experimentamos, vivenciamos de forma muito inconsciente, tá? E que se não forem reconhecidos e transformados, esses padrões podem nos manter presas em ciclos de comportamento que sabotam os nossos relacionamentos e nos impede de experimentar a plenitude e o amor verdadeiro que tanto buscamos. E ao mesmo tempo que a gente busca esse amor, a gente também tem medo desse amor. Então, para entender como esses padrões se formam, nós precisamos muitas vezes voltar no tempo, né, e olhar para essas gerações anteriores. E quando a gente faz esse olhar para essas gerações anteriores, a gente sempre busca um olhar de gratidão, generosidade, sem julgamento. Acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Todo e qualquer olhar que nós damos para o nosso passado é sempre um olhar de generosidade e amor. Porque é na nossa família que nós aprendemos, né, sobre o amor, a afeição, sobre os limites, sobre os conflitos. Então, nós, ao mesmo tempo, observamos e absorvemos. Muitas vezes, sem perceber as dinâmicas de relacionamento dos nossos pais, nossos avós e outras figuras que são importantes em nossas vidas. E que, às vezes, sem perceber, a gente vai absorvendo tudo isso lentamente dentro da gente e vai formando a nossa personalidade,
a nossa forma de interagir. E essas observações, né, que a gente vai, ao longo da nossa existência, também vão formando crenças sobre o que é normal e aquilo que é aceitável em um relacionamento. Por mais estranho que pareça, a gente às vezes considera uma atitude, um padrão normal. Por quê? Porque é o que a gente conhece. Mas a gente acha que está tudo bem ser assim, né? E na realidade, cabe a gente olhar isso com muita atenção, com muito carinho, sabe? É do, sair desse contexto mais onde a gente está inserido na situação e buscar um olhar externo. Por quê? Porque esses padrões de repetição em relacionamentos afetivos, que muitas vezes nós herdamos dos nossos ancestrais, são mais do que simples comportamentos aprendidos. Eles fazem parte de um sistema que é muito complexo de crenças, de emoções, de lealdades, que são aquelas lealdades que nós chamamos lealdades invisíveis, que se entrelaçam e elas vão moldando nossas vidas de maneira muito profunda. E, como eu falei, de forma totalmente inconsciente. Então, vale um olhar aqui muito amoroso para esses padrões e muita consciência para a gente sair desse amor cego do amor iluminado. Quer falar um pouquinho sobre as lealdades, Sandra? Quero. Então, vou explicar, na realidade, o que são essas lealdades invisíveis, né? São compromissos silenciosos que nós fazemos sem perceber, muitas vezes sem ter consciência. Para quê? Para que a gente permaneça conectado ao nosso sistema. Eu vou trazer um exemplo aqui que não tem nada a ver com o afetivo, mas só para vocês entenderem o que é uma lealdade invisível, né? É um amor cego, é um amor que a gente repete, que muitas vezes pode causar problemas, mesmo que a gente não enxergue aquilo como problema, que é o que a Liliane estava falando. Então, acho que o caso mais emblemático que a gente tem é o caso do Bruno Covas, né? Que em 2020, lá no leito de morte, uma semana antes dele falecer, ele deu uma entrevista para a Rede Globo, onde ele falava dessa lealdade que ele tinha ao avô, onde ele falava do quanto ele tinha orgulho de ter seguido o avô na carreira política. Só que a gente entende que essa lealdade dele não foi só na carreira política, né? Ele seguiu o avô na morte. Então, essa lealdade, essa necessidade de permanecer ao sistema é muito forte e ela é inconsciente. Então, a gente pode traduzir o que o Bruno Covas falou naquele leito de morte, que foi assim: meu avô, eu te amo tanto, mas tanto, que por amor a você, eu vou repetir os seus passos na política e na doença. Então, por amor ao avô, ele morreu. Mas isso foi leve para ele, não foi pesado, porque se você pegar essa reportagem, você vai ver que no cantinho do lábio dele tem um sorriso quando ele fala desse movimento com relação ao avô. Então, essa lealdade, ela permeia o nosso inconsciente e ela faz com que a gente repita padrões na nossa vida, principalmente os padrões de relacionamentos afetivos. Então, a gente vai repetir, mesmo que esses relacionamentos sejam prejudiciais e destrutivos. A gente enxerga muito isso, né, dentro da constelação, quando a gente trabalha com questões de abuso, com questões de maus tratos, com questões de submissão, com questões de exclusão, né? Por quê? Porque se naquele sistema familiar os homens foram excluídos, é normal as mulheres continuarem repetindo esse padrão. Porque se elas fazem diferente, elas não vão se sentir pertencentes ao sistema. Por isso que essa lealdade, ela é muito poderosa, porque eu preciso me manter leal à minha família. É uma questão de sobrevivência, de pertencimento. Então, vamos pensar assim, imagina que uma pessoa, ela teve uma família, né, os pais tiveram um relacionamento disfuncional. E daí ela vai arranjar um relacionamento disfuncional também para ser leal a esses pais, para continuar mantendo essa conexão com esses pais. Então, essa lealdade, ela pode se manifestar de várias formas. A gente pode escolher muitas vezes achar um parceiro que seja ausente, porque o seu pai foi ausente, daí você vai repetir esse ciclo de abandono, daí você vai buscar constantemente aprovação e amor em relacionamentos que nunca vão te satisfazer. Por quê? Porque você não foi satisfeita lá, na sua ligação original com os seus pais. E esses padrões, né, como a gente falou, eles não surgem numa única geração. Eles vão sendo transmitidos
de geração em geração, e cada vez mais eles vão se tornando enraizados. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Imagina que uma avó tenha vivido um casamento infeliz, e ela permaneceu nesse casamento por uma obrigação social. Ou seja, ela não podia se separar porque naquela época não existia isso. E daí, essa filha, ela vai internalizar a ideia de que ela precisa sacrificar a própria felicidade dela em prol de manter uma estabilidade para ela ser aceita dentro desse sistema. Então, a filha, por sua vez, ela vai transmitir esse padrão para as netas dessa senhora, que também vão se ver presas em relacionamentos que não as satisfazem, mas que elas ficam tentando achar o certo, o esperado. Então, eu vou continuar aqui porque pode ser que mude. E daí a pessoa continua repetindo. Então, perceba que essa transmissão intergeracional, né, de padrões, ela acontece tanto por meios observáveis, quanto por aquelas mensagens sutis que não foram ditas. Então, pode ter sido uma coisa que foi verbalizada ou só foi uma coisa que foi vivenciada, experienciada dentro da sua realidade. Quer complementar, Lili? É isso que você falou, por ser uma crença muito silenciosa, né? Porque é através da observação, através dos exemplos, as mulheres, elas acham, um exemplo, né? Elas acham assim, as mulheres da nossa família são fortes e aguentam tudo, ou os homens da nossa família não demonstram fraqueza. E aí ela vai repetindo isso, geração após geração. E essas crenças, elas vão moldando, né, cada membro da família. E cada membro da família, ele vê e vive seus relacionamentos, criando, assim, um ciclo difícil de quebrar. Essas lealdades invisíveis, elas podem criar muita tensão. E é uma tensão interna extremamente significativa. Mas, por um outro lado, né, ao mesmo tempo que tem um desejo consciente de buscar a felicidade e a realização nos relacionamentos, por outro lado, existe uma força inconsciente que nos puxa de volta aos padrões familiares. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer diferente, tem uma força que me puxa para o lugar, para o mesmo padrão, para a mesma situação. É o que a gente chama de pertencimento, né? E com isso, tem uma série de conflitos internos. Então, a gente fica literalmente dividido entre o desejo de seguir um caminho diferente, que foi traçado, né, que já foi daquilo que foi traçado pelos nossos pais, e o medo de ser visto desleal ou diferente dentro da família. Então, é uma briga interna muito grande, sabe? É entre faço ou não faço, vou ou fico. E isso vai gerando uma tensão muito grande e pode se manifestar de diferentes formas, e uma delas é a autossabotagem, né? E a gente acaba entrando num processo de se sabotar, inclusive nos relacionamentos afetivos. Então, por exemplo, uma pessoa pode se ver repetidamente sabotando seus relacionamentos, afastando parceiros ou criando conflitos, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Inconscientemente, ela pode estar repetindo uma dinâmica familiar que ela já conhece, porque qualquer outro tipo de relacionamento pode parecer estranho ou ameaçador. E olha que interessante isso, né? Às vezes ela vai para um relacionamento mais saudável, mas ainda assim ela pode se sentir ameaçada, pode se sentir num terreno totalmente novo. Ela precisa aprender a conviver com esse novo padrão. E, além disso, né, essas lealdades invisíveis, elas podem se manifestar como culpa. Então, alguém que tenta romper com esses padrões pode sentir uma profunda culpa porque ela acha que ela está traindo a sua família ou por viver uma vida diferente daquela que seus pais viveram. E essa culpa, ela pode paralisar, impedindo a pessoa de fazer as mudanças necessárias para criar relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Então, as expectativas familiares e sociais, elas também desempenham um papel significativo na perpetuação desses padrões. Por quê? Porque a gente também tem uma expectativa dos nossos antepassados. Olha, você fez assim, eu fiz assim, sua avó fez assim, tudo foi assim. Você vai fazer diferente? Você percebe que já tem expectativa em cima dessa pessoa? E assim, essas expectativas, elas podem ser explícitas, né, ou elas podem ser implícitas, porque, ó, Dima,
são mensagens subliminares, ai, Subliminar. isso. E aí essas mensagens, o que acontece? A pessoa vai pegando só essas mensagens entre linhas, sabe? Às vezes é um olhar, às vezes é uma postura, às vezes é uma fala, às vezes é um comportamento, e tudo isso vai ficando impresso no campo sistêmico dessa pessoa e ela vai absorvendo isso como uma verdade. E o relacionamento só pode ser dessa maneira. E isso pode incluir expectativas sobre papéis de gênero, sobre como o afeto deve ser demonstrado, ou sobre como os conflitos devem ser resolvidos. Então, parece que já vem o manual pronto, e se você sair desse manual, você está errado. Então, essas expectativas, elas podem ser tão profundamente enraizadas que questioná-las pode parecer um ato de rebeldia ou até mesmo de desrespeito ao seu sistema. Então, por exemplo, vai uma pessoa tem uma família onde os papéis tradicionais de gênero são fortemente valorizados. Então, a mulher, por exemplo, ela só pode sentir que deve se submeter ou sacrificar os seus próprios desejos em prol do relacionamento, porque essa é a maneira correta. Ela aprendeu assim. Ela precisa ser uma boa esposa ou uma boa mãe. Então, mesmo que ela deseje fazer diferente, ela tenha a vontade de colocar os sonhos dela na realização dos seus sonhos, colocar os sonhos no papel, começar a olhar, ter um olhar diferente, a pressão dessas expectativas pode ser tão grande que ela acaba se conformando ao que foi estabelecido pelas gerações anteriores. Parece meio maluco falar isso, mas como a Sandra falou, é a lealdade. Eu sou tão leal que eu fico nesse lugar, desse jeitinho, né? Muitas vezes, como a Sandra deu exemplo, eu monto por você, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas lealdades. E da mesma forma, um exemplo com os homens podem sentir a pressão de serem sempre fortes, independentes e emocionalmente distantes, porque essa é a expectativa colocada sobre eles. Então, com essas expectativas, elas acabam levando a gente a padrões de comportamento que são extremamente prejudiciais, tanto para eles quanto para os seus parceiros. Então, é porque vai sempre repetir um ciclo, só que é um ciclo de desconexão emocional e isolamento. Então, em vez de você achar que você está realmente num relacionamento, você está só repetindo o padrão. E outra força poderosa, né, que mantém esses padrões, e a gente sabe muito, e a gente experimenta muito isso, experiencia muito isso nas constelações, que é o medo da mudança. Por quê? Porque mudar significa deixar o conhecido para trás e entrar em um território totalmente incerto, né? O que pode trazer um grande medo, que é o medo do desconhecido. E mesmo quando o conhecido é doloroso, ele ainda oferece uma forma de segurança, porque é familiar. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já conheço esse terreno, eu já sei até mesmo as respostas que eu preciso dar. Então, aqui é confortável, é quentinho, eu vou ficar, mesmo que seja dolorido, porque fazer diferente vai me levar para um terreno que eu ainda não explorei, eu não conheço, e isso gera medo. Então, por isso, muitas pessoas se agarram a padrões de relacionamento satisfatórios, porque para elas o desconhecido parece ainda mais ameaçador. Por mais ameaçador que seja, vale a pena a gente confrontar esse desconhecido para fazer diferente. E para isso é preciso enfrentar o medo, né? Quer falar um pouco do medo, Sam? Quero, só que antes de falar do medo, só vou responder aqui. A Gabi colocou, né, que antes da gente trocar aqui a nossa fala, que tudo que a gente estava falando fazia sentido, porque ela tem uma filha de 4 anos, e a filha, uma vez, numa brincadeira, disse que o pai da boneca da história morava em outra casa, né? E ela morava naquela casa com a boneca filha, igual o que acontece na realidade, né? Porque o pai da Gabi não mora, o pai da Laís, né, que é a filhinha da Gabi, não mora com ela. E daí, na mesma hora, ela explicou que no caso dela não precisava ser assim. Então, ela só não aprofundou muito, mas ela já está aqui trabalhando nesse movimento de você romper o padrão. Então, isso é possível, a gente pode romper os ciclos. E daí, quando a gente fala de rompimento de ciclos, até antes da gente entrar aqui na questão do medo,
É possível, é desafiador, mas é possível. E daí, o que muitas vezes impacta essa possibilidade de fazer a mudança? Como a Lili disse, é o medo. Porque é o medo de você perder essa conexão com a sua família, de você perder esse senso de pertencimento. Então, para muitas pessoas, essa ideia de viver de uma maneira diferente do que foi estabelecido pela família pode ser visto como uma traição, como se você estivesse rompendo com esse vínculo familiar. E esse medo, muitas vezes, pode impedir você de tomar as decisões necessárias para criar um relacionamento que realmente te satisfaça, que realmente seja saudável. Fora o fato de que existe também um medo de muitas pessoas em repetir os erros dos pais. E isso também pode ser meio paralisante. E daí, esse medo, né, de reviver essas dores emocionais do passado faz com que as pessoas evitem os relacionamentos ou criem barreiras emocionais que impedem a construção de um relacionamento saudável, verdadeiro, profundo com a outra pessoa, com um parceiro, com uma parceira. Então, é como se inconscientemente a pessoa estivesse sempre esperando o pior dentro de uma relação afetiva. E daí, o que acontece? A partir do momento que ela cria, ela cocria essa realidade, ela está dando condições para que isso realmente aconteça. Seja por uma repetição de padrão do sistema, seja porque ela está criando essa realidade. Então, esse medo, ele é tão profundo que é ele quem faz com que esses padrões disfuncionais do sistema familiar, eles continuem se repetindo. Então, vamos pensar assim, ó, imagina uma pessoa que ela cresceu num ambiente onde os conflitos, eles eram evitados a qualquer custo. Dessa pessoa, ela pode desenvolver uma crença de que ela não pode expressar o seu descontentamento e nem confrontar o parceiro ou a parceira, porque isso é errado e perigoso. E daí o que acontece? Ela vai evitar discussões, ela vai reprimir os sentimentos. Tudo em nome do quê? De manter a paz. Por quê? Porque ela está repetindo esse padrão. Só que o que acontece? Nessa tentativa dela se esquivar desses conflitos, ela gera mais conflitos. Conflitos internos, porque prejudicam a saúde dela, porque ela está engolindo um monte de sapo e sapo não é digestivo. E conflitos externos, porque ela acaba repetindo esse padrão de conexão, desconexão emocional dentro das relações, e isso daí ó, vai se perpetuando e se perpetuando. E como resultado, o que acontece? Ela vai repetir esses padrões nos relacionamentos afetivos e provavelmente em outras relações sem ser as afetivas também. Ela ignora o que ela sente para manter a paz. Mas isso significa que ela está sacrificando a própria felicidade dela. E é muito, muito sério isso, gente. É muito sério essa questão de sacrificar a própria felicidade. Quer continuar, Lili? Acho que eu vou continuar aqui nos exemplos, que eu acho bacana a gente falar que um outro exemplo muito comum é o padrão de escolher parceiros que, de alguma forma, lembram as figuras parentais, pai, a mãe, alguma pessoa mais próxima. Isso pode não ser claro à primeira vista, né? Mas ao olharmos com mais consciência, nós percebemos que estamos atraídos por pessoas que espelham comportamentos ou características, principalmente, como eu falei, dos nossos pais ou cuidadores. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe era emocionalmente distante, podemos acabar escolhendo parceiros que também têm dificuldade em se conectar emocionalmente. Então, traz um padrão repetitivo de um ciclo de carência afetiva e frustração. E esses padrões repetitivos, eles não são apenas comportamentais, eles estão também enraizados em nossas crenças e nas nossas emoções. Então, eu me comporto de uma maneira, eu sinto de uma outra maneira e acabo refletindo isso na minha vida. E eles são muitas vezes resultados de lealdades invisíveis às nossas famílias de origem, onde, de forma inconsciente, seguimos os mesmos caminhos que os nossos ancestrais, mesmo quando esses caminhos nos causam dor. De novo aqui, né, falando do amor cego, eu sigo você apesar da dor, eu sigo você apesar de não poder fazer diferente. E aí você vai vivendo esse amor cego e deixa de tomar a tua vida e fazer realmente o teu caminho. E essas lealdades, elas podem ser uma forma de honrar os nossos pais, os nossos avós,
ou de tentar resolver problemas não resolvidos que eles enfrentaram em suas próprias vidas. A gente tem muito essa questão de querer salvar os nossos pais, salvar a relação dos nossos pais. E cabe a nós, como filhos, deixar com os pais aquilo que realmente é deles. Porque, inclusive, a história afetiva, tá? Por quê? Porque eles são grandes, eles dão conta. E a gente precisa entender isso. E os padrões repetitivos nos relacionamentos, eles podem se manifestar de várias maneiras, né? Desde a escolha de parceiros com características semelhantes até a recriação de dinâmicas familiares de conflito, abuso ou abandono. Gente, é sempre de forma inconsciente, tá? Mas quando a gente vê, a gente já está envolvido numa relação parecida com a dos nossos pais, ou com alguma pessoa muito próxima da nossa família. E essas repetições, elas podem ocorrer de forma tão sutil que muitas vezes, como eu falei, a gente não percebe. E a gente vai repetindo, repetindo. E outra forma também muito comum de repetição de padrão é a busca por validação ou amor de uma maneira que nunca foi plenamente satisfeita na infância. Então, por exemplo, alguém que cresceu sem a presença de um pai amoroso pode inconscientemente procurar parceiros que repetem esse comportamento de ausência emocional, na esperança de finalmente conseguir o amor e a atenção que não recebeu. Ele vai buscar isso e vai repetir a dor. Por quê? Porque essa busca, muitas vezes, resulta em mais dor e mais frustração, à medida que o padrão se repete e o vazio emocional permanece. Então, uma outra forma também que a gente tem de repetição é a recriação de cenários de conflito ou abuso. Então, por exemplo, pessoas que cresceram em ambientes familiares disfuncionais podem encontrar conforto num ambiente assim, mesmo que isso signifique permanecer em relacionamentos tóxicos ou abusivos. Por quê? Porque o conhecido, por mais doloroso que seja, pode parecer menos assustador do que o desconhecido. E aí, como resultado, essas pessoas podem ser atraídas por parceiros que repetem o comportamento abusivo ou negligente que experimentaram na infância. E, além disso, esses padrões eles não afetam apenas o indivíduo que os carrega, mas também pode influenciar os filhos das gerações futuras. E se eles não forem reconhecidos e transformados, esses ciclos de comportamento e as dinâmicas, que são totalmente disfuncionais, podem ser passados adiante. E aí vai perpetuando a dor e o sofrimento nas próximas gerações. Então fica naquele círculo vicioso que não termina nunca, vai repetindo-se de dor, de abuso, de desconforto, deslealdade, e vai, até que um dia alguém do sistema vai parar e falar, peraí, preciso olhar para isso. E aí é a quebra dos padrões, né? Que são a quebra dos ciclos de repetição. E aí vou passar para você, Sam, para você falar um pouquinho disso. Então, e daí é importante, né, fazer esse movimento da quebra da repetição dos ciclos. E qual é o primeiro passo que você precisa dar para quebrar a repetição de um ciclo? É você estar consciente. Por quê? Porque quando você se torna consciente, você consegue entender todas as camadas profundas que estão envolvidas nessas crenças, nesses comportamentos que a gente está repetindo no nosso sistema familiar, mesmo que seja sem perceber. Então, através desse olhar mais atento, mesmo que seja doloroso, você vai perceber que aquilo que, tecnicamente, o que era considerado normal, não é mais tão normal assim. Então, você vai entender que precisa fazer alguma coisa diferente para parar de reproduzir essas histórias familiares. Então, a conscientização, ela é um processo que começa como? Com a observação. Então, você precisa estar atenta a olhar à sua volta e entender como é que são as relações aqui dentro do meu sistema familiar. Como é que é a relação dos meus pais? Como foi a relação dos meus avós? Como é a relação dos meus tios, dos meus primos? Será que eu tenho mais mulheres ou mais homens dentro do meu sistema? Será que as mulheres, elas têm um lugar? Elas estão
tendo uma atitude mais masculinizada, será que os homens têm um lugar dentro desse sistema? Será que são eles quem comandam as mulheres? Então, é a partir desse movimento da observação, de prestar atenção a isso, que você vai conseguindo identificar o que precisa ser mudado. E é claro que você também precisa prestar atenção às emoções e às reações que surgem quando tem um conflito familiar ou uma frustração dentro dos relacionamentos. Então, se você está dentro de um relacionamento afetivo, se você teve um relacionamento afetivo recente ou até um mais distante, para se perguntar como foi essa relação. E olha para essa relação e verifica, será que eu estou repetindo o comportamento dos meus pais, dos meus avós ou de alguém da minha família? Então, talvez na hora de um conflito, por exemplo, você também pode se perguntar assim, por que eu reagi dessa forma? Será que eu estou fazendo algo que eu já vi? Será que os meus pais, os meus avós lidavam dessa maneira com as questões? Porque é através de perguntas que você vai conseguindo identificar quais são essas lealdades invisíveis. E a partir do momento que você reconhece que elas existem, você consegue fazer esse processo de mudança, esse processo de alteração, de ressignificação. E claro, como a Lili já disse anteriormente, que quando a gente começa a fazer esse processo de desafiar essas lealdades invisíveis, isso causa um desconforto gigantesco. E daí, desafiar as lealdades invisíveis não significa que você tem que romper com a família, tá? Ou que você tem que desrespeitar os antepassados ou aqueles que vieram antes de nós. Então, não é para ir lá colocar o dedo na cara do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, não é nada disso. Ao contrário, é uma oportunidade para você honrá-los, só que fazendo de uma forma diferente. Então, é transformar aquilo que foi doloroso para eles, respeitando a história deles e dizendo, olha, se para vocês isso funciona, se para vocês foi assim, eu vou deixar essa história com vocês. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. E o fazer diferente não significa que eu vou fazer melhor ou pior. É só diferente, porque eu vou escolher novos caminhos, novos comportamentos. Eu vou criar uma história diferente, uma história baseada em amor, em respeito, em crescimento, evitando a dor e a repetição desses padrões disfuncionais. E claro que a gente faz isso sempre com muita honra, com muito respeito. E daí você pode, inclusive, usar essa frase. Por honra a vocês, eu vou ter um relacionamento mais saudável. Eu vou honrar vocês que não puderam ter tudo isso. E como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Na prática, a ferramenta mais poderosa para você romper esses ciclos é através do autoconhecimento. Não tem como. Por quê? Porque o autoconhecimento ele vai trazer essa clareza para você entender de onde vêm essas reações emocionais, de onde vêm esses comportamentos e o que você precisa fazer para mudá-los. E esse processo de autodescoberta, ele é muito facilitado através, muitas vezes, das dinâmicas terapêuticas. Então, a constelação familiar, ela é uma dessas formas, né, de você entender como essas questões estão se repetindo. E muitas vezes, isso é muito comum. Quando a gente percebe que a gente está repetindo esses padrões, a gente sente uma culpa muito grande, uma vergonha muito grande. E muitas vezes você fala assim, como é que eu não percebi isso antes? Eu estava com uma cliente a semana passada e a gente estava conversando sobre isso. E ela mesma falou: eu estou me vendo repetindo o mesmo comportamento que a minha mãe tem com o meu pai. Só que eu critico o comportamento que a minha mãe tem com o meu pai. Mas estou me vendo fazendo a mesma coisa com o meu marido. Então, isso é muito comum. E daí a pergunta é: como é que eu deixei isso acontecer? E o mais importante, de novo, é lembrar que esses padrões, eles não surgem porque nós somos fracas, nós somos incapazes, incompetentes, nada disso. Nós somos humanas e nós estamos tentando sobreviver da melhor maneira possível. E daí, de forma inconsciente, qual é a maneira de sobreviver? Repetindo aquilo que os nossos ancestrais fizeram, porque está mais fácil, mais cômodo, é melhor. Então, a autoaceitação envolve a gente entender que todos nós temos uma história e que essa história que está nos moldando e moldando a maneira como a gente muitas vezes age, mesmo que a gente não perceba. Então, quando a gente aceita a nossa história, olha para a nossa história, a história do nosso sistema familiar e vê as limitações que ela traz, a gente abre a oportunidade de, através da compaixão, acolher as coisas como elas foram. Então, é assim, não dá para a gente mudar o que já aconteceu. Essa é
Esse é o grande segredo, gente, para nós entendermos, para nós mudarmos os nossos padrões, qualquer padrão na nossa vida. Não adianta ficar remoendo o passado, qualquer que tenha sido ele, por mais dor, por mais tristeza ou sofrimento que vocês tenham vivenciado. É olhar para o passado e falar, tá, foi assim, mas o que eu faço a partir de agora com isso que foi assim? Então, nós podemos dizer aos nossos antepassados, eu sinto muito por todo o sofrimento que vocês passaram, que vocês carregaram por tanto tempo. O dizer o sinto muito, dentro desse processo da constelação familiar, ele é um ato de liberação. Ele permite que a gente libere o passado e se abra para novas possibilidades. E quando a gente reconhece e honra o que aconteceu, sem querer mudar o que já foi, a gente entende e a gente permite que o passado não controle mais o nosso presente e o nosso futuro. E esse gesto, né, de reconhecimento, ele vai te liberar para você vivenciar novos caminhos, relacionamentos mais saudáveis e mais gratificantes. Lili, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só ver aqui que a Gabi disse que faz muito sentido, né? Mas às vezes a gente se nega a aceitar a situação. É um conflito interno. Então, e daí, Gabi, a questão é, quanto mais você se nega a aceitar a situação, quanto mais você cria expectativas em cima da situação, mais conflito isso vai gerar, mais dor, mais raiva e mais um monte de sentimentos que ficam desconfortáveis e geram essa divisão interna. Porque quando a gente fica tentando mudar algo que não dá para mudar, é um conflito gigante. Porque você tem um desgaste de energia muito grande. É uma energia física, emocional, mental, emocional, uma energia espiritual, tudo isso vai se desgastando. Porque não dá para a gente mudar aquilo que já é. Você pode mudar a partir de agora e olhar com outros olhos para aquilo que já foi. Não tem outra maneira. Lili, quer complementar a resposta aqui para a Gabi? Ou continuar no outro assunto? Ela fala que é um conflito interno, né? Dá um lugar para esse conflito. Como assim dar um lugar? Concorda com ele, aceita que você está com esse conflito interno. E aí tentar entender de onde vem esse conflito. É seu? É dos seus pais? Da geração anterior dos seus pais? De onde vem esse conflito? Mas o primeiro passo, como a Sandra falou, é reconhecer. Então, reconhece, né? Não aceitar não significa que você vai dizer um sim para isso, vai ter que conviver com essa situação. Não, você vai aceitar dentro de você. Aí, quando você aceita que tem um conflito interno, mas que você, a partir de agora, pode fazer diferente através de uma nova postura e bancar essa postura. Daí que é a parte que a gente tem, que a gente chama da postura, né? Então, não é o que eu faço, é como eu faço. E bancar essa postura é bancar o novo. É falar assim, eu dou conta de fazer diferente. Eu dou conta de enfrentar esse conflito. E entender sempre. Veio o conflito? É meu esse conflito? É das gerações passadas? Da onde é? E aí você vai deixando com cada um uma parte que lhe cabe. E você fica com a parte que é sua. Mas tenha paciência, seja generosa com você. Né? Não queira atravessar a ponte de uma vez só, não, porque a gente vai atravessando essa ponte devagarinho, é um passo de cada vez. A gente vai sentir vontade no meio da ponte de voltar lá para o início e falar, não vou dar conta de passar por essa ponte. Então, vai ser uma luta interna mesmo, vai ser um conflito. Por isso, acolhe esse conflito, dá um lugar a ele, mas começa a fazer pequenos passos. Então, esse sinto muito que a Sandra falou é o primeiro movimento. Então, eu reconheço, eu aceito, eu sinto muito. Mas agora, por favor, me abençoe para fazer um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente é um dia de cada vez, um passo de cada vez. E aí você vai se trazendo uma nova postura para você. Mas seja generosa e paciente com você, tá? Porque é um trabalho e é um processo. E todo processo tem etapas. E a gente precisa estar firme nessas etapas para dar e reconheça que você dá conta, né? Coloca assim, hoje eu sou uma adulta e eu dou conta, eu posso fazer isso. Vá falando isso para você, mas com muito respeito à pessoa que você é, a sua história e a história da sua ancestralidade. E aí você vai criando esse caminho de você, tá bom? Espero que a gente tenha respondido a sua questão e levado um pouquinho de luz aí para você, tá? E aí, continuando aqui, né, como a Sandra falou, né,
uma vez que a gente reconhece e aceita os padrões repetitivos, né, que nós temos carregado, o próximo passo é começar a construir novos caminhos em nossas vidas e nossos relacionamentos. É isso que eu estava falando para a Gabi, né? É internalizar e falar, peraí, que agora eu vou fazer diferente. E esses novos caminhos não surgem do dia para a noite, como eu falei, né? Eles vão querer o quê? Vai ter uma repetição, vai ter uma dedicação, vai ter uma consciência, uma disposição para fazer essas escolhas diferentes. E uma coisa importantíssima, né? Que é o amor próprio, que é a base para qualquer relacionamento saudável. Então, quando nós nos amamos e nos respeitamos, nós nos tornamos capazes de estabelecer limites saudáveis, comunicar nossas necessidades de forma clara e assertiva e escolher parceiros que estejam alinhados com os nossos valores. Então, respeito a caminhada, respeita o processo e vá se abrindo mesmo para o auto-amor, para o amor próprio, para o autocuidado, o autoconhecimento. Sempre é de dentro para fora, tudo é de dentro para fora. E cultivar o amor envolve uma série de práticas diárias que nos ajudam a nos reconectar com quem realmente nós somos. Então, quando nós fortalecemos o amor próprio, nós começamos a atrair relacionamentos que refletem essa nova visão de nós mesmas. Então, eu mudo internamente para que o externo também possa mudar. E é uma reforma, né? É uma reforma íntima mesmo. Eu vou fazendo esse processo de uma forma lenta, gradual, amorosa, com muita consciência e com muito respeito. E relacionamentos baseados em respeito mútuo, apoio e crescimento, tornam-se possíveis quando nos vemos como dignas de receber esse tipo de amor. Aqui cabe a palavra também merecimento, né? A gente pode sim, a gente merece sim um amor verdadeiro, um amor que realmente nos fale, né? Fale com a nossa alma e cabe a nós fazermos esse processo. E a criação de novos padrões de relacionamento, como a gente estava falando aqui, envolve muitas práticas conscientes. Então, isso significa estar atenta às dinâmicas que surgem nos relacionamentos e fazer escolhas diferentes quando antigos padrões tentam se repetir. Então, é olhar o padrão e falar: eu posso fazer diferente hoje? Posso. E pedir a bênção dos ancestrais: por favor, me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente. Então, significa também aprender a expressar as suas necessidades de forma muito honesta e aberta, sem medo de rejeição ou conflito. Ou seja, é aquela velha história, né? Eu mudo minha postura de forma consciente e presente. E um outro aspecto também que eu acho muito importante dentro desse processo é a disposição para crescer junto com o parceiro, porque os relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambos os parceiros estão dispostos a evoluir e apoiar o crescimento do outro. Então, eu tenho a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos. Meu parceiro tem verdadeiros projetos e os sonhos deles. Mas a relação, quem cuida, são os dois. Então, isso requer uma comunicação clara, empatia, habilidade de ouvir, de ser ouvida, de permitir ser vista no relacionamento, né? A gente fala assim, tanto eu vejo você, mas será que você se permite ser vista no relacionamento, né? Porque às vezes a gente só vê o outro, mas a gente também não se permite ser vista. Então, começa a observar isso dentro de você, no seu relacionamento, vá se observando. Eu não falo só aqui também a nível de relacionamento afetivo, na família também, tá? Eu acho que isso é importante você levar para a vida. E durante essa jornada de transformação, é essencial lembrar que ninguém está sozinho e que a gente não precisa fazer isso sozinho. Então, ter o apoio de uma terapia, de amigos, familiares, ou até grupos podem fazer uma grande diferença na vida de vocês. E compartilhar as experiências e os desafios com outras pessoas que estão passando por processos semelhantes pode dar muita força e coragem para continuar. Você vai trocando experiência. Você vai observando que isso não é só com você, existem outras pessoas também passando por isso. Isso vai te trazendo novos insights, vai trazer uma liberação
uma permissão para você ir se liberando, e também pode nos proporcionar novas perspectivas, né, que talvez vocês não estivessem considerando se vocês estivessem sozinhos no processo. E transformar esses padrões repetitivos nos relacionamentos é um processo contínuo, é aquilo que eu falei, você está atravessando uma ponte, né? Então tenha paciência com isso, tenha autocompaixão, tenha disposição para enfrentar as partes que não são conhecidas ainda da nossa família, nem da nossa história pessoal. Nos sistemas familiares tem muitas histórias não contadas, tem muitos segredos, tem muitas partes que faltam. Então, às vezes, a gente olha o nosso sistema só por um recorte, quando na realidade faltam tantas outras histórias para completar isso. Então, vá se permitindo conhecer isso, experimentar isso de uma forma positiva. Mas, e por que tudo isso, né? Porque a gente pensa assim, nossa, mas se eu passar por esse processo vai ser muito dolorido. Mas, gente, é um caminho de cura profunda e de reencontro com a sua essência. E aí, à medida que a gente vai avançando nesse processo, nós começamos a nos libertar dessas amarras do passado e a viver de forma mais plena e autêntica. Ou seja, a gente pode ser a gente mesmo, viver o nosso destino, viver a nossa história, e não só ser coadjuvante, nós podemos ser protagonistas. Por quê? Porque finalmente nós podemos experimentar relacionamentos que refletem quem realmente nós somos e o que verdadeiramente nós desejamos. Então, vale a pena transitar por esse caminho, vale a pena fazer diferente, sempre com amor, sempre com respeito à sua história e à história do seu sistema. Eu acho que é um processo que precisa ser visto, acolhido e respeitado, porque vale a pena. Eu acho que eu quero falar aqui, Lili, o que é a base de um relacionamento afetivo, né? Então, eu trouxe até aqui nossos bonequinhos para mostrar. Existem 4 pilares dentro de uma relação afetiva. Primeiro, são 2 indivíduos. Então, manter essa individualidade dentro de um relacionamento afetivo é extremamente importante. Porque dentro da constelação familiar, né, nós falamos muito sobre as leis universais, as 3 leis universais, que é a lei do pertencimento, da ordem, da hierarquia e do dar e do receber. E daí, aqui dentro dessa relação afetiva, isso precisa acontecer. Então, essa individualidade, ela precisa existir. É o primeiro pilar dentro da relação afetiva. Eu continuo fazendo aquilo que eu gosto, ele continua fazendo aquilo que ele gosta, só que juntos nós vamos olhar na mesma direção. Então, esse é o segundo pilar dentro de um relacionamento afetivo. Porque se o casal não tiver objetivos em comum, coisas que ambos gostem, coisas que ambos desejam, eles vão continuar na individualidade e não vai ter relacionamento de casal. São aqueles casais que cada um faz as coisas por si só, mas eles dividem a mesma casa, né? E daí, o terceiro pilar dentro da relação afetiva é a intimidade. O que é a intimidade? É eu poder contar para o outro, na realidade, tudo. Então, é ter a possibilidade de chegar e falar que meu dia foi péssimo no trabalho, que hoje eu não quero conversar e, por favor, respeita essa minha decisão. Ele poder chegar e falar que ficou nervoso, que está triste, que está chateado, qualquer coisa, é ter essa intimidade de poder falar sobre qualquer assunto e de ser respeitado quando um não quer ou o outro também permite, né, que aquele se afaste um pouquinho, porque depois eles vão sentar e vão conversar. E o quarto e último pilar dentro do relacionamento afetivo é o íntimo. O que é o íntimo? É o sexo. Gente, relacionamento afetivo tem que ter sexo. Se não tiver sexo, não é relacionamento afetivo. É relacionamento de amizade. É qualquer outra relação que não relacionamento afetivo. Então, se um desses pilares ele tiver capenga, o relacionamento afetivo ele vai ficar capenga. Então, tem que tomar muito cuidado, porque daí se esses pilares estiverem danificados, as leis sistêmicas que a gente falou, as 3 leis naturais, né, do pertencimento, do dar e do receber, e da ordem e da hierarquia, elas serão infringidas. E quando uma lei é infringida, isso gera um transtorno. Então, é preciso avaliar como é que está a sua relação afetiva. Será que você está dando mais do que recebendo? Será que vocês estão no nível de igualdade? Porque dentro dessa relação afetiva aqui, não existe maior ou menor. É um casal, então eles têm nível de igualdade. Não existe maior ou menor, né? Ambos pertencem dentro da relação afetiva. E essa combinação do dar e do receber, ela precisa estar equilibrada. Porque se tiver um dando mais do que o outro, essa relação fatalmente vai ter um problema e um conflito. E daí,
o que eu quero falar, né? Que no curso de formação em constelação sistêmica, nós vamos aprofundar, nós nos aprofundamos nessas dinâmicas que moldam as nossas crenças, que moldam as nossas relações afetivas, que moldam as nossas relações em todos os níveis. E daí a gente reprograma, a gente ressignifica tudo isso, liberando o caminho para que você tenha uma vida mais abundante, mais cheia de sucesso, mais realizada, mais saudável, principalmente dentro das relações afetivas. Não só nas relações afetivas, mas também dentro delas. E essa transformação dentro do curso, ela não é só profissional, ela é pessoal, porque a partir do momento que você passa a viver de acordo com o seu verdadeiro potencial, você se libera de coisas que estavam afetando a sua vida, você acaba sabendo como você pode fazer isso na vida dos seus clientes. E qual o diferencial do nosso curso? É que você aprende a identificar e a transformar esses padrões emocionais porque você vivencia na prática. Nós trabalhamos com a prática dentro da realidade das nossas alunas, ou seja, é um curso onde as alunas vivenciam, elas cuidam das próprias histórias. Então, é a teoria se transformando em prática por meio dessas atividades personalizadas, focadas nas questões específicas das participantes. E daí você vai ter uma aprendizagem que é única, que é relevante, porque a partir do momento que você aplica esse conhecimento na prática, você acaba se transformando. E essa transformação é tão profunda que você consegue oferecer essa transformação também profunda para suas clientes. Então, ao final do curso, a sua postura diante da vida, ela está completamente modificada. Por quê? Porque você revisou e resolveu problemas familiares, problemas profissionais, problemas de saúde, você resolveu a sua vida, porque nós vamos tratar de todos esses assuntos, né, dentro do curso. Então, é uma formação que transforma você, como eu disse lá no início, pessoal e profissionalmente, porque a partir do momento que você promove essas mudanças significativas na sua vida, você é capaz de oferecer isso para os seus clientes, e você se torna uma terapeuta de confiança, que vai ter um grande diferencial. E pode ser que você pergunte assim, o que eu faço para saber mais a respeito do curso? Você precisa entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, é um grupo exclusivo e silenciado, o link está na bio, assim que a gente terminar a live, é só você clicar na bio e entrar no grupo, porque agora, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, na realidade, a gente abre as vagas para formação, né? Então, quem estiver lá no grupo vai ter todas as informações de como é que vai funcionar, como é que são os preços, enfim, todas as informações. O curso acontece dias 14 e 15 de setembro, é o final de semana inteiro, das 9h30 da manhã até as 18h30, às vezes a gente termina um pouquinho antes, e você vai sair transformado. Então, venha vivenciar essa transformação na prática, venha se tornar essa terapeuta que impacta a vida dos seus clientes, porque você teve a sua vida impactada. Então, faça isso, entre no grupo, venha se tornar essa terapeuta incrível. E quero lembrar que amanhã a gente tem mais uma live de esquenta, às 15 horas, nós vamos falar sobre saúde, porque a saúde também é muito importante, saúde vista em vários níveis. E na quinta-feira de manhã, antes da abertura das vagas, nós faremos uma live das 9 às 10 da manhã para falar sobre profissão. Então, quero convidar vocês para entrarem no grupo, venham participar e saber de todas as novidades. Lili, quero te agradecer pela sua presença nessa live aqui. É sempre um prazer dividir o palco com você. E para vocês todos que participaram, todos que participaram aqui ao vivo, Gabi, foram muitas pessoas hoje, daí tem uns nomes aqui que eu não consigo enxergar. Tivemos vários homens hoje aqui na live. PVDS, Július, a Gabi, a Fê, a Marta, a Cleusa, a Jai, Mundo das Piscinas. Então, todos vocês que entraram, ó, a Del, o Rodrigo, a Tati, muita gente hoje. Quero agradecer a presença de todos. Então, gente, ó, aquele beijo no coração. Lili, muito obrigada. Ó. Eu não te vi durante a live inteira, mas você está aqui no meu coração. Obrigada a vocês. Até mais. Obrigada a todos. Até mais. Beijo, gente. Ó, até amanhã.